Então, o fim, a gente precisa falar sobre o fim. É um privilégio poder falar no início de uma mensagem sobre o fim, porque normalmente os pregadores, eles prometem o fim e depois demora mais 15, 30 minutos, né? Então fica nessa moda. Tem uma piada na Alemanha sobre os pregadores, eles perguntam assim, qual é o significado do relógio do pregador quando ele olha para o relógio. Não tem nenhum significado, porque não influencia ele em nada. Porque eles gostam de pregar e não acham o fim. Hoje vamos falar sobre o fim, mas eu vou achar um fim, não se preocupem. O fim que a Bíblia fala. E precisa ser considerado o que a Bíblia fala sobre o fim. Há muitas maneiras da gente encarar esse termo. Por exemplo, em jogos aqui, já ouvi alguém comentando Game Over, já viu muitas vezes. Esse parece ser um jogo bem velho. Mas também fim do mundo ou fim de etapas de um filme. Pois é, mas a Bíblia, ela fala o seguinte, na 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Quem tiver Bíblia, é bom nós abrirmos as nossas Bíblias e ficarmos em casa em nossas Bíblias. 1 Pedro 4, 7. É um presente a gente termos Bíblias, vamos aprender a manejá-las. Então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Aqui a Bíblia diz, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro está avisando, o fim de todas as coisas está próximo. E Pedro está avisando isso porque ele tem um alvo, ele quer falar algo. E ele fala, o fim está próximo. Então todos nós sabemos, estamos no final do ano 2015. Então é claro que eu escolhi esse tema também porque estamos no 2014. Não sou profeta não, errei mesmo. Estamos no fim de 2014 e então estamos falando e pensando sobre isso também. Muitos já pensaram sobre o fim do mundo. Quando a Bíblia fala o fim de todas as coisas, então realmente o fim das coisas visíveis, o fim do mundo. Hoje eu achei que até o Newton, o conhecidíssimo Newton, calculou o fim do mundo para 2060. E tivemos o 2012, muitos falando que 2012 acabaria o mundo, segundo os maias. Temos muitos cientistas procurando asteroides, isso é sério, lá no espaço, porque um asteroide dos que estão lá perdidos, basta para acabar com o mundo de uma vez. E tem vários, tem milhares lá fora, e acho que uns 1000 que estão, se me lembro bem, eles já sabem por onde eles andam. E tem alguns ainda que não sabem exatamente qual é a trajetória deles. Então, o mundo está preocupado com o fim. Mas nós que somos cristãos precisamos muito mais estar preocupados com esta questão. Por isso, 1 Pedro capítulo 4, 7. Bom, quando Pedro escreveu esse versículo, já faz quase 2000 anos atrás. Então alguns vão falar, mas que é isso? Próximo nada, passaram 2000 anos. Mas esse mesmo Pedro sabia que Deus tem uma visão diferente sobre tempo. O eterno Deus, para ele 1000 anos são como um dia. Pedro fala na sua segunda carta exatamente isso. E no Antigo Testamento temos uma referência assim. Então, para Deus, desde que Pedro escreveu esses versículos, nem passaram 2 dias. 2 dias. A história da humanidade toda não tem nem 6 dias. Os judeus, eles contam hoje, eu procurei, o ano 5775 depois da queda no pecado. Então não estamos nem no 6º dia. Isso é interessante para quem se preocupa com a palavra profética, porque o 7º dia é um sábado.
se Deus cumprir o simbolismo das palavras, o sétimo dia profético da história da humanidade será o milênio. 1000 anos de paz. 7 dias de história da humanidade. Mas não sabemos quais as datas que vão ser, porque olha só, tanta diferença nos cálculos que ninguém sabe exatamente quando vai ser e o que vai ser. Mas podemos segurar com firmeza na fé. Isso aqui vale. Está próximo o fim de todas as coisas. E para nós que somos tão frágeis que podemos morrer hoje, ainda mais próximo é o fim. Por isso precisamos cuidar desta questão. Bom, quando a gente pensa de maneira humana no fim, a gente pensa em coisas assim como a bomba atômica, ameaças reais. Não sei quantas vezes a gente ainda pode destruir o mundo, se é 70 vezes ou 50 vezes, tanto faz, uma vez já é demais, né? Mas o poder bélico pode destruir o mundo ainda várias vezes. É fatalidade. Fim para nós é fatalidade. E fim para nós é irremediável. Quando a gente pensa no fim, especialmente o fim da vida, não existe remédio para isso. Acabou, acabou. Né? Como eu gostaria de ver de novo pessoas que eu amo, mas que já morreram. E bom, porque eu sei que vou vê-los em breve, porque está próximo o fim, quando eu chegar lá onde eles estão. Os meus irmãos em Cristo estão lá já. A gente sabe que o fim para nós é a morte. Felizmente, e isso é a mensagem maravilhosa da Bíblia, para Deus isso ainda não é o fim. E até a morte ainda não é o fim, porque vai ter um novo começo. Mas nós que estamos também hoje aqui sentados, estamos antes do fim e estamos sendo exortados para olharmos para o fim, para aprendermos certas coisas. E na 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, bem pertinho do nosso versículo inicial, o Pedro fala o seguinte. Podem olhar, é bom, eu vou esperar um pouco. 1 Pedro, capítulo 4, 17. Olhem nas suas Bíblias, é bom demais. Aqui, o Pedro diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Este é um versículo que pouco citado em nossos tempos hoje, mas é um versículo que está escrito na Bíblia e realmente está acontecendo. Deus aqui está falando através do Pedro: olha, nós não vamos entrar no julgamento. Quem é cristão não será mais julgado perante o grande trono branco. Jesus disse: quem crê em mim, naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Mas vai ter um tribunal, uma outra palavra em grego interessante, no fim da nossa vida, porque a gente é responsável pelo que a gente faz. E aqui, dentro da nossa vida, nós passamos por provações que Pedro chama aqui, o julgamento começa pela casa de Deus. Quando a Bíblia fala de figuras bíblicas sobre provação e julgamento, é fogo, fogo. E Pedro ele fala aqui para cristãos que estavam no meio de perseguição. Eles foram procurados para serem massacrados. Essa foi a situação. E se não foram massacrados, então a vida deles foi em muito dificultada, né? Através de ódio, né? Pessoas que queriam trabalhar não conseguiram fazer seus negócios porque inimigos destruíram o que eles queriam vender, etc, etc, etc. Era difícil
difícil sobreviver como cristão na época. Não era fácil. E Pedro, ele diz, olha, o julgamento começa aqui na casa de Deus. Mas qual será o fim? Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Ele diz que a gente precisa estar com isso alertado e precisamos ter muita misericórdia justamente com aqueles que nos perseguem, porque no final o fim para eles será ruim. Para nós, o fim não vai ser ruim. Aqui está escrito, eu vou explicar esse papo aqui. O fim somente é ruim para os que não obedecem ao Evangelho. O fim somente é ruim para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Porque para nós que somos de Cristo, o fim vai ser maravilhoso. Nós vamos para a glória de Deus. Nós vamos usufruir da plenitude de Deus. Deus tem multiforme graça, né? Cores, explosões de música, tudo que é bom, tudo que é agradável, belo, Deus vai ter. Quem faz as coisas cinza, quem queima, quem destrói é o diabo. Ele uniformiza. Deus tem plenitude, Deus tem coisa maravilhosa para aqueles que obedecem a sua mensagem, ao Evangelho. Antes que eu fale do pacto em detalhe, eu vou já colocar aqui, Deus dá a todos uma chance para acordar. Pedro diz, está próximo o fim de todas as coisas. Pessoas precisam acordar para o fato que a vida aqui vai ter logo seu fim. E a eternidade está aqui, pertíssimo de nós. Ela não tem fim. A eternidade sem fim está perto. Teve um cara chamado Joey, ele trabalhava, foi no século XIX, ainda era carroças. Ele andava na carroça na frente como chofer, né? E o dono sentava atrás, né? Ele era taxista do seu chefe, mas era uma carroça, né? Com carruagem, né? Só cavalo e de coisa de madeira, bem velha. De vez em quando eles conversavam. E o Joey, ele era um cristão fervoroso e amava a Bíblia. E aquele homem, ele zombava direto do cristão, o dono, o proprietário. Aí chegou um dia que o chefe perguntou pro servo, e aí, como que você tá? Ah, eu não estou muito bem não no momento. Muitas provações acontecendo na minha vida. Que gozado! Ha! Viu? Eu não tenho nada disso. Eu é que estou bem. Você com sua fé inútil. Ele zombou assim. E o cristão ficou calado. E não demorou que os dois foram numa caça de patos. O chefe lá com a arma em mãos e ele estava no barco remando, trabalhando, é claro, só, não podia caçar. E então a cena era a seguinte, tinha um monte de patos aí, eles levantaram o voo e o dono aí gritando, vou atirar neles, ele atira, cai 2 patos mortos, eles estão boiando no lago. Mas uns 2 foram feridos. E eles caem na água, mas conseguem se levantar. E aí o homem grita, vai atrás desses patos aí. E o cristão falou, não, eu não vou. Não, você tem que ir atrás dos feridos. Tem 2 mortos aqui, vamos pegar eles. Não, você não entendeu, o dono diz. Esses aqui já são nossos. Esses, tranquilo, podemos esperar o que quiser, eles são nossos. Temos que ir atrás dos feridos, porque eles, se não fizermos nada, vão escapar. E aí o homem falou, Senhor, essa é a situação
da humanidade. O diabo, ele não está interessado naqueles que estão dormindo ou aqueles que ele já tem. Ele nem os ataca, nem toca neles, não os persegue, porque ele sabe que são meus. Ele prova e vai atrás daqueles que estão fugindo dos laços dele. E, gente, é isso. Muitas vezes nós nos perguntamos por que eu tenho provações, mas nossas provações são curtas, mas seremos provados aqui. E tem um motivo. O maior motivo é a glória de Deus. Nós podemos revelar nossa liberdade em Cristo. E pessoas mortas ou sonolentas que estão dormindo não são problema para o inimigo. Ele nunca, jamais vai tocar nelas, porque ele sabe que tocando nelas, elas vão acordar e vão querer fugir. Então, nós somos provados até o fim, mas o fim está breve. Pedro está animando os cristãos, o fim vem. E sempre que eu tenho dores, francamente falando com vocês, a dor é muito grande, eu sempre falo para mim, a dor tem seu fim, ela vai acabar. E, gente, isso me consola bastante, funciona, tem que testar. A dor é grande, vai passar, vai passar, vai passar. E realmente passa, né? É bom demais. Que coisas têm seu fim. Então, agora vamos ver que existe... É bom que Deus colocou um fim. Deus determinou um fim. Um fim para as futilidades, né? Para tudo que não tem valor, o que é vazio. Deus vai acabar com essas coisas que prendem a nossa atenção. A Bíblia diz: tudo que é visível é temporário, o que é invisível é eterno. Tudo mesmo. O fim de todas as coisas se refere a todas as coisas visíveis e um pouquinho mais. Eu te dou uma Ferrari, né, de plástico desse tamanho, o que você vai falar? Quem está com habilitação não vai falar nada, né? Vai dar para o seu filho de presente, para um guri aí na rua, porque não vale nada. Mas se você receber uma Ferrari de verdade, você vai falar, é uma Ferrari de verdade, né? Coisa muito grande. E muito mais é o que nós temos em Cristo. Acabou as coisas vaidosas desta terra, quando receberemos no final o que Ele nos dá. E isso aí nós vamos cair na real. Vamos ver o que é cor, vamos ver o que é coisa de verdade. Porque por enquanto a gente não vê. Deus porá fim a todas as inimizades. Tudo que causa guerra, o que é inimizade, Deus porá fim. Por isso está próximo o fim. Porque Deus vai acabar com todos os inimigos. O pecado, o diabo e também o último inimigo, a Bíblia diz, é a morte. Deus vai acabar com eles. E mais uma coisa que Deus vai tirar, e eu acho não desnecessário para falar, e combina bem, né? As mágoas. Não dá para usufruir uma coisa quando tem alguma mágoa. Né? Já fui passear para um lugar muito bonito, e aí justamente pouquinho antes surge uma briga em família. Nunca aconteceu com vocês, comigo também nunca, né? Estou exagerando, não estou mentindo, não quero mentir. Então, gente, aconteceu, e isso estraga o ambiente, você não vai curtir aquilo, porque tem uma mágoa, mesmo que todo mundo já pediu perdão, mas tem aquele ambiente ainda carregado. Como estraga? Mágoa estraga. E a Bíblia fala da raízes do mal. Deus
mandou Jesus vir nesta terra para pôr fim a todas essas coisas. E cristãos que deixam brotar raízes de amargura, a Bíblia diz, eles estão sujando a sua igreja, o ambiente da sua família e também as suas amizades. Eles são responsáveis. Se quiser saber a referência, posso te indicar depois, se tiver pergunta, está em Hebreus. Raízes do mal. O que Pedro então quer que nós façamos ao se tratar do fim? Pedro, ele quer, e esse capítulo 4 da 1 Pedro está cheio disso, que os olhos dos corações dos cristãos se abram para as coisas que importam. Sim, precisamos ver o fim daquilo que não presta e fitar os olhos nas coisas que têm eterno valor. 1 Pedro 4, 7, nós lemos lá: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Fitar os olhos significa olhos abertos. Esteja acordado, seja vigilante. Não deixe se embriagar pelas ofertas diabólicas do mundo, porque elas vão embaçar a sua visão. Deixe que Deus ponha em foco seu coração para as coisas que importam. Estejam alertas, podemos apenas ajudar outros se a gente vê as armadilhas do inimigo antes, porque depois todos sabem melhor onde estavam as armadilhas, mas antes de pisá-las é essencial que a gente as vê e que as evitemos, ajudemos outros a evitá-las. Dediquem-se à oração. Não sei como vai sua vida de oração, mas se você sabe o que Pedro aqui proclama, o fim está perto, não só do ano 2014, mas de todas as coisas, então vamos nos dedicar à oração. Né? Aí tem alguns que são craques, falar, não, mas não é quantidade, é qualidade. Muito bom, é verdade, você tem que cuidar para ter uma oração de qualidade. Mas deixe-me dizer, acrescentar uma coisa ainda. Se você reconhece o que a oração pode, você vai orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Porque tem tantos assuntos que podemos orar, Deus não proíbe nenhum assunto. Podemos orar por todas as coisas. Deus vai ajustar tudo conforme a sua vontade, mas não há limitação. Então ore, a Bíblia diz, dedique-se à oração. Mas é claro, em estado alerta e dando preferência aos assuntos de Deus e não a coisas que de qualquer maneira são condenadas a ter seu fim em breve. E, fim, estamos falando sobre o fim. Agora, irromper, vocês já ouviram essa palavra? Quem já ouviu? Ninguém ouviu, né? Eu achei ela aqui. Sair com força. Irromper é uma palavra aqui no dicionário, eu achei, tá? Irromper significa sair com força. Vamos pensar no amor de Deus. Né? A gente ouviu o versículo sobre o amor de Deus. Ele rompe, ele irrompe, né? Ele é radiante, ele quebra por barreiras e ele pode muita coisa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Paulo, ele avisa, o fim está vindo em breve. Agora, portanto, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Como é bom que o pecado tem seu fim no amor de Deus. Nós podemos ser perdoados quando vamos a Jesus. Seja qual for o seu pecado, você pode ir a Jesus e Ele perdoará você imediatamente. É só confessar a Ele. E pelo poder do sangue de Jesus, o pecado é eliminado. É
grandioso isso. Eu não sei se você já experimentou o perdão alguma vez. Né? Como criança, quando você estava com medo de um castigo dos pais, e você pediu humildemente perdão, e não era esperado. Eu me lembro de uma situação assim, não esperei isso, mas recebi perdão. Olha, não posso descrever a alegria que senti. Quando fui perdoado, quando ninguém mais quis se lembrar do ato feio que eu cometi, para todos tinha passado na minha família. Ninguém conversou mais sobre isso. Maravilhoso. Deus faz isso. Deus ama e Ele rompe, acaba com todo o mal, até com o meu pecado. Isso nos coloca na dívida de também perdoarmos a outros. Por isso Deus quer que nós tenhamos misericórdia. Misericórdia com outros. Isso é um resultado automático quando nós experimentamos o amor de Deus. O amor de Deus é um motor de fé prática. Quem experimenta o amor de Deus, ele quer servir a outros. E assim continua 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus tem uma graça com muitas, inúmeras formas. Você tem, como você é, não importa, você é diferente, que maravilha. Assim como você é, você pode servir a Deus. Deus não é um Deus uniforme, Ele é multiforme. Ele ama você como você é e pode usá-lo. Misericórdia age. Por isso, sirva a Deus. Dedique-se ao serviço para Deus. Nós recebemos graça de Deus para dá-la para os outros e liberá-la imediatamente. Recebemos perdão, liberamos perdão, né? Como a gente já orou ou rezou no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas como nós também perdoamos, né? Aqueles que nos ofenderam, ou é assim que está escrito em Mateus 6. Mas o maior e melhor de tudo é aqui, esse ponto aqui. Deus se apresenta como o fim. Não sei se você sabia disso. Deus diz, sou o alfa, primeira letra no alfabeto grego, e o ômega, última letra no alfabeto grego. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha, o fim está definido em Jesus Cristo. Deus definiu o fim em Jesus Cristo, seu Filho. A cruz foi erguida para pôr fim ao pecado, à inimizade e a todas as coisas vaidosas, desnecessárias, vazias e sem valor. Agora é só a gente se ligar com este Deus, porque nele não apenas temos o fim para as coisas ruins, mas temos também o início para algo que maravilhoso, um início para a vida plena que nós vamos tratar semana que vem, depois que nós temos passado, né, a fronteira deste ano para o próximo ano. Então vamos concluir assim, de nós realmente fitarmos nossos olhos do coração na palavra de Deus, nos valores eternos de Deus, e levantar para deixar-nos amar e exercer misericórdia, enfrentando as provações até que venha o fim. Então será um fim glorioso. Nesse sentido, desejamos a todos um feliz e abençoado ano novo 2015.